gravação. Pronto. Boa noite. Iniciamos aqui agora a gravação, embora a gente já esteja conversando um pouquinho. Deixa eu só começar, antes de voltar, foi Luana, né, quem estava com a palavra, foi do assunto. Deixa eu só dar uma notícia para vocês. Na próxima segunda-feira eu tenho um problema de ordem pessoal, um compromisso. Não é problema não, ao contrário, é até coisa boa, mas eu tenho um compromisso de ordem pessoal que não vai me permitir estar com vocês na aula síncrona da próxima segunda, tá bom? Então, vocês já ficam convidados para participar, quem puder, obviamente, da aula síncrona da turma 2, que é na terça-feira. Então, segunda, dia 23, eu não posso participar da nossa aula síncrona, mas vocês estão convidados para participar da aula síncrona do dia 24, tá bom? E eu gravarei a aula síncrona do dia 24, que será o mesmo assunto da turma de vocês, tá? Então não vai ter prejuízo nenhum. Não, é 10h40. Terça-feira, 10h40 da manhã. Terça-feira, 10h40 da manhã. Se alguém puder, já coloque aí até no site, no chat. Inclusive é neste mesmo link, viu, Birajara? Nesse mesmo link. Então, é o mesmo link, será o mesmo assunto que seria para vocês. E vai estar também disponível lá no canal do YouTube, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar. Luana e Eugênia pegaram um ponto interessantíssimo. Repitam aí a reflexão de vocês sobre a questão 8, para que a gente já comece a refletir juntos sobre isso. Vai. O questionário em si não tinha muita dificuldade, estava bem fácil, consegui identificar praticamente tudo que você deu na aula, porém a questão 8, né, tinha que identificar a norma, eu tive um pouquinho de dificuldade, tive que ler e reler o artigo diversas vezes, e acho que até pelo fato de a gente não ter tanto contato assim, ainda com decisões judiciais na faculdade, a gente não mais teoria também, rola a dificuldade. E você, Eugênia, ou você, Luana? Exatamente isso, professor. Eu quando peguei a questão, eu me senti incapaz de resolver. Então, eu não tinha essa experiência, assim, né, de fazer uma análise para retirar uma regra geral, uma regra individual. Então, eu tive que recorrer mesmo, além de ler o artigo, além de assistir as aulas, eu senti a necessidade de buscar outras fontes de pesquisa para saber o que significava essa regra geral, como extrair essa regra geral. Então, eu senti um pouco de dificuldade. E garanto que você não achou em nenhum livro uma fórmula correta de como... Tanto que eu fiz a questão baseada nessas fontes de pesquisa e eu não sei se realmente eu estou certa. Não sei se realmente a minha resposta, eu fundamentei, está bem fundamentada a resposta, mas se está correta, eu não tenho certeza. Daqui a pouco... Com certeza que está errado. Pronto. Daqui a pouco a gente vai para ela, mas assim, foi muito importante vocês observarem isso. Que eu vou... Outra coisa também, eu li o artigo, mas eu achei necessidade também de complementar com outras fontes de pesquisa, principalmente aquela parte que pergunta qual a diferença do precedente da eficácia vinculante, do precedente obrigatório, para a eficácia da coisa julgada, que traz efeitos materiais, para a coisa julgada que tem um efeito erga omnes, né, que eu também não sabia, achei bem interessante, fui pesquisar isso. O colega Barbosa que ajudou, trouxe um artigo para a gente, né, sobre do STF, inclusive, um artigo que ajudou bastante a gente. E aí a gente acabou conseguindo, assim, eu já tinha feito a questão, mas eu achei que eu fundamentei melhor depois de ler esse artigo. Perfeito. E tenho certeza disso, de que aquelas fontes que eu estou passando para vocês é somente uma fonte de início, de encaminhamento. Será sempre necessário promover uma pesquisa complementar. Que bom, Luana, que vocês tiveram essa preocupação, tiveram também essa possibilidade, esse cuidado. É assim que a gente vai construindo o conhecimento, né? Sobre essa oitava questão que vocês estão falando, que é justamente a questão de cunho prático, né? Foi aquela questão em que eu pedi que vocês colocassem em prática aquilo que vocês tinham estudado, ou seja, tentassem, buscassem a construção
a construção de identificar, no caso concreto, qual seria a ratio decidendi daquela decisão. E a gente vai já trabalhar vamos começar já então pela oitava questão, já que foi ela que suscitou maior interesse. Mas eu queria dizer que isso que vocês estão me dizendo coincide com o que eu penso que é a nossa pior deficiência do curso de Direito, que é a nossa pouquíssima capacidade de vincular teoria e prática. Eu vou começar isso contando uma história que é clássica e é uma história verdadeira. Diz que na época que eu estava me formando de carreira, não tinha internet, não tinha computador, o computador era caríssimo. Eu lembro que eu só fui ver computador quando eu fui estagiar na Caixa Econômica Federal. Computador, quando eu estava na faculdade, estou falando de entre 94 e 98, custava o preço de um carro popular, do Fusca do presidente Itamar Franco. Era $7.000 o Fusca e custava um computador $7.000. Né? O carro está mais ou menos o mesmo preço, Cervey 7, 32, você consegue achar aí um carro, né, nessa faixa de 30 e poucos mil reais, você consegue achar um carro popular. Mas um computador hoje custa menos de R$1.000, né? Menos de R$1.000. E aí você não tinha tanto acesso à informação. E aí teve um juiz de direito que passou e foi trabalhar numa daquelas cidades, daquelas comarcas fim de mundo do interior da Bahia. Vocês sabem que a Bahia é um mundo, né? Tipo assim, uma Santa Maria da Vitória, 1.000 e tantos quilômetros de Salvador. E naquela época você não tinha internet, não tinha computador, o telefone era só telefone fixo. E o tribunal não dava estrutura de trabalho para nenhum de vocês. Deixa eu limpar aqui essa câmera que eu estou achando que tá suja. Deixa eu ver se melhora aqui. Pronto, eu acho que melhorou um pouco. E aí o rapaz chegou lá e o escrivão, né, todo interessado em dar andamento num processo, aí virou para o doutor e disse assim: doutor, chegou aqui uma carta precatória para o senhor despachar. Aí o cara chegou assim: carta precatória? Aí disse: deixa aí que eu vou despachar amanhã. Aí ele pegou e lembrou tudo que ele sabia. Atos de comunicação processual podem ser feitos através de carta precatória, rogatória ou carta de ordem. Carta de ordem é a carta que vem de autoridade judiciária superior para autoridade judiciária inferior. Carta rogatória é a forma de comunicação de atos processuais para autoridades estrangeiras. E carta precatória é carta de pedido entre juízes de mesmo grau de jurisdição. Mas que diabo fazer com a carta precatória? Ele não sabia, não achou no livro. É igual assim, ó, que diabo, como é que eu acho o raciocínio? Não achou no livro, e nada dele. E aí ele sabia de decisão, sentença, tinha acabado de passar no concurso, estava craque, sabia de tudo. No outro dia o escrivão foi lá: doutor, o senhor despacha a carta precatória? Ele: não, peraí que eu estou muito ocupado, deixa aí. E aí ficou enrolando, não sabia o que fazer, foi até pegando processos mais complexos para dar sentença. E dava sentenças dificílimas, mas da carta precatória. Aí no terceiro dia o escrivão pediu de novo, ele enrolou mais uma vez. Aí na hora que o escrivão foi saindo, resmungou: pô, 3 dias para botar um sítice. Aí ele chamou e disse: me dê aqui que eu vou despachar. Aí deu um sítice. Ninguém tinha dito a ele que ao receber uma carta precatória você tinha que simplesmente citar a pessoa para cumprir, né, a carta precatória. Essa é uma deficiência tremenda do nosso curso. Porque no curso de medicina, eles passam 4 anos na teoria e passam 2 anos na prática, nas residências médicas. E saem da faculdade minimamente habilitados para a prática jurídica. E nós não saímos. Nós não saímos. O nosso curso é um curso feito de cuspigis. A gente fica estudando teoria. Veja como vocês, entre aspas, se morderam. Vocês já estavam sabendo o que era precedente, sistema de precedentes, ratio decidendi, obter dictum, overruling, né, distinguish, todos os conceitos teóricos. E na hora de aplicar esses conceitos teóricos? E o nosso curso ainda tem um problema grande na Faculdade de Direito. Se o nosso curso da UFBA é o melhor ou dos melhores cursos na parte teórica da Bahia, ele é um dos piores na prática. Nossa prática
em geral, pior do que os piores cursos de direito da Bahia. Porque os piores cursos de direito da Bahia, bem ou mal, eles têm um escritório em que vocês vão fazer petição de verdade. E nem que seja só processo de alimentos, processo de guarda, habeas corpus. Mas vocês, a gente faz prática na UFBA, né? Eu gosto sempre de dar uma matéria de prática, eu sempre gosto de dar, porque eu acho que tem temas bacanas para abordar, mas a nossa prática é uma prática fictícia. É uma fictícia. A gente tinha que reformular o nosso curso, pessoal, para que a gente, ou pelo menos, como é que eu digo, aproximar os professores ou trazer os professores para a necessidade, né, de que a gente consiga sempre fazer isso. Uma concatenação da teoria, né, com a prática. Então fica essa primeira reflexão para vocês que eu acho importante. Diga, Alisson. Bom, professor, nota bem o que o senhor falou aí, mas tipo, esse semestre, em matérias que não eram de prática, eu tive muita prática. No semestre passado, no caso, por exemplo, na matéria de ambiental, o professor trouxe um sistema do PJE e tivemos que peticionar uma petição de direito ambiental no PJE. Que bom, Alisson. Eu fico feliz. Que bom que os professores... Tomara que todos consigam fazer essa concatenação da teoria para a prática. Mas isso é para acontecer sempre. Que bom que está acontecendo mais. E que aconteça cada vez mais e mais. Mais alguma coisa, Alisson? Pronto. Boa notícia que você me deu. Tem uma pessoa... Pedro, vai lá, Pedro. Professor, a minha dúvida tem a ver com o texto, mas se refere também a essa questão da diferença, dessa dificuldade com a prática, né? No texto, o senhor deixou muito claro que existe uma diferença entre o enunciado de súmula e o precedente. Eu não consegui entender qual é a consequência prática disso. O senhor trouxe alguns exemplos lá, falou da nota promissória, tudo mais, né? Funcionando como título executivo. Mas eu não consegui identificar quais são as consequências práticas disso. Então, acho que tem um pouco a ver com essa questão aí da nossa assimilação da prática em relação à teoria, né? Se eu puder explicar depois aí. Perfeito, Pedro. Posso sim. Qual é o problema central, assim, para que vocês entendam? O civil tem um livro que é feito de Jorge Pérez Perdomo com John Merriman, que é Introdução ao Civil Law. É um livro de introdução ao Civil Law para um jurista de Common Law. É um professor da Universidade Americana com um professor de uma universidade colombiana. Deixa eu ver se ele está aqui. Eu mostro para vocês, ou se está no meu escritório. Eu acho que está no escritório. Está no escritório. Não está aqui não. Senão eu ia mostrar para vocês. Em que ele fala, Pedro, da forma como nós fomos forjados como juristas através de formas de raciocínio diferentes. O raciocínio de um jurista de civil law, ele é pautado, ele é baseado através de um raciocínio dedutivo. Né? E este raciocínio dedutivo, ele é feito através de extratos normativos hierárquicos. Então, como é que a gente costuma pensar no civil law? A gente tem a Constituição, que nos traz um princípio, normalmente um princípio, às vezes uma regra mais específica, né? Que é regulamentada por uma lei, né? E, às vezes, mediada por um ato normativo particular, pode ser um contrato, pode ser um decreto, o decreto também é regulamentar, né? Mas pode ser um ato administrativo específico, e este conjunto estabelece uma hipótese normativa, em que ele pega um fato, diz assim, olha, se acontecer isso, a consequência jurídica é isso. Tudo isso é intermeado pela doutrina, né? Que vai à doutrina
traduzindo os conceitos jurídicos indeterminados, dando exemplos, fazendo interpretação analítica, fazendo interpretação extensiva e por aí vai. Mas a lógica de um jurista de civil law, o que o jurista de civil law gosta de achar? Ele gosta de achar um artigo de lei mais ou menos assim: aquele que causar dano a outrem por culpa ou dolo, deve indenizar. Ele estabelece essa hipótese normativa e a gente tem esse raciocínio dedutivo, né? Então, é por isso que os enunciados de súmula passaram a ser tão importantes no direito brasileiro. Porque o que eles fazem é justamente isso, é tentar mimetizar como uma fórmula de artigo legislativo aquilo que seria a construção da jurisprudência ou de um precedente. Em contrapartida, a construção da forma de pensar de um jurista do common law, ela é oposta a essa. O que você tem lá é o oposto. Você pega a solução de um caso concreto, você vai resolver um caso concreto, e ao resolver este caso concreto, estudando todas as situações de fato e estudando qual é a solução jurídica que tem ali, você, num raciocínio indutivo oposto, você pega uma decisão particular e essa decisão particular ela é generalizada. Ela passa a ser generalizada. Diz assim, olha, em respeito ao princípio da isonomia, em respeito ao princípio da segurança jurídica, na busca da construção de uma justiça, todos os demais casos, né, que se enquadrem numa situação análoga a esta devem ter a mesma solução jurídica que esta. Essa é a lógica de raciocínio. Então, quando você vai, né, parte para raciocinar, o valor que a gente tem, de conhecer o caso concreto para fins de aplicação da jurisprudência, para fins de aplicação do precedente, ele é muito útil. Ele não se exaure em um verbete sumular. O verbete sumular, o enunciado sumular, ele na verdade, ele termina gerando as mesmas dúvidas que a lei gera. Então, quando eu raciocínio na estrutura de um jurista de civil law, que eu boto uma lei, aí tem lá princípio da boa-fé. Como é que a gente precisa aprender a trabalhar isso? Aí, princípio da boa-fé. Aí você tem laudas e laudas e laudas da doutrina, né, para traduzir o princípio da boa-fé. E aí está lá no Código Civil, dizendo que as partes devem, nas relações contratuais, agir na fase pré-contratual, de execução do contrato e pós-contratual com boa-fé. Beleza. Mas que diabo é boa-fé? Né? Esse verbete não é suficiente para dizer no caso concreto quando você está agindo ou quando se age de boa-fé ou quando não se age de boa-fé. E aí é muito útil a jurisprudência, né? São muito úteis eventuais precedentes, quando, por exemplo, num caso concreto, diz assim, quando nas relações contratuais as pessoas apresentam eventuais vícios, né, e de forma clara demonstram que esses vícios podem ocorrer e por isso promovem um abatimento do preço, né, esse vício não pode ser alegado que a aquisição foi de má-fé. Então, quando é que isso vai ser útil? Quando eu vou lá e digo assim, não é vício redibitório o que é apresentado antes? Né? Então, quando você promove a redução de um precedente a um verbete sumular descritivo, você está perdendo a riqueza da dificuldade, a dificuldade que tem de se trabalhar com os precedentes. E aí você tem aquele exemplo que eu dou no texto, que é um exemplo muito útil. Ao lado deste exemplo que nós temos aqui na questão 8, ele é muito útil.
Porque ele justamente ele demonstra como a redução de um precedente a um verbete sumular termina sendo insuficiente no mais das vezes, para representar a ratio decidendi, né? Então, porque qual era o exemplo lá para quem não leu o texto? A questão era simples, assim, são 3 enunciados de súmula do STJ que trazem, são 3 enunciados que parecem ser contraditórios e, ao contrário, os 3 verbetes sumulares, eles representam a mesma ratio decidendi. A mesma ratio decidendi. Que se nós trabalhássemos com os precedentes, como se faz no direito, como se faz naqueles que têm maior cultura de trabalhar com precedentes, nós não teríamos esse problema. Então, qual é a grande questão, pessoal? Vocês não estudaram ainda a execução, porque vocês estão aqui em processo 3, mas a execução como é que eu digo? É o processo de satisfação das obrigações previamente reconhecidas. Então, depois que eu tenho uma sentença que transitou em julgado, isso vocês já estão craques, né? Sobre sentença e coisa julgada, e vão aqui com a gente estudar a ordem do processo nos tribunais e entender a confirmação ou desconfirmação das sentenças no âmbito dos recursos para chegar ao trânsito em julgado. Mas chegando ao trânsito em julgado, se uma sentença não foi cumprida, o que é que eu faço? Eu vou precisar da atividade jurisdicional satisfativa. Eu vou precisar obrigar uma pessoa a cumprir a sentença. Você foi condenado a pagar 10 mil, não pagou não? Penhora online, vou penhorar seu carro, vou vender seu carro, vou vender seu imóvel para poder transformar isso em dinheiro. E aí vocês vão estudar isso tudo em processo 4. Mas eu posso antecipar para vocês, de processo 4, que você tenha a atividade jurisdicional executiva sempre a partir de um documento que a gente chama de título executivo. O título executivo pode ter 2 matrizes. A matriz judicial, que a gente chama de título executivo judicial, tá certo? E alguns documentos que ao longo da história foi se dando a ela a eficácia executiva, para que pudesse ser executada diretamente, sem a necessidade de ter uma sentença, sem necessidade de ter uma sentença cognitiva que o confirme. Então, por exemplo, um cheque ou um contrato assinado pelo devedor e por 2 testemunhas, ele tem a mesma eficácia executiva que uma sentença do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Se uma sentença do Pleno do Supremo Tribunal Federal determina que você pague 10 mil reais e você assinou um cheque de 10 mil reais, as duas têm a mesma eficácia executiva. Eu posso partir direto para a penhora, tá bom? A estes documentos que a lei concede eficácia executiva são chamados de títulos executivos extrajudiciais. Ponto. E um destes títulos executivos extrajudiciais é o contrato particular assinado pelo devedor. Ponto. E aí o que é que acontecia nas execuções bancárias? Muitos de vocês conhecem a figura do crédito rotativo ou do cheque especial. O que é o cheque especial? É um empréstimo que é dado sem valor prefixado, em que você, se usar, ele debita de sua conta com juros. Se você não usar, ele não lhe cobra. E se você não pagar, isso vira uma bola de neve, porque vai tendo juros sobre juros, juros sobre juros. E aí os bancos entravam com uma execução a partir dos contratos de cheque especial. Aí o que é que o STJ foi e começou a julgar? Diz o seguinte, poxa, e o verbete sumular diz somente isso, aí depois eu explico. Os contratos de cheque especial, ainda que assinados pelo devedor e por 2 testemunhas, que é o que exige a lei para ser considerado título executivo extrajudicial, não constituem título executivo extrajudicial. Bom, aí o banco disse, tá bom, o contrato de cheque especial não é título executivo, você está me dizendo isso? Ok. Aí o que eles começaram a fazer? Quando você ia abrir uma conta bancária,
você abria uma conta bancária com o limite do cheque especial e assinava uma nota promissória para o solvendo. Por quê? Porque a nota promissória, ela também é um título executivo extrajudicial. E aí permitia ao banco cobrar direto o valor, né? E aí, como a súmula do STJ dizia que o cheque especial não era título de crédito, é o que diz o enunciado sumular, nota promissória não está lá. E aí os bancos começaram a executar as notas promissórias que eram vinculadas à garantia dos títulos de crédito, ou que eram vinculadas à garantia de cheque especial. Aí veio o STJ e virou lá e disse o seguinte, aí fez um novo verbete sumular, um novo enunciado de súmula, disse o seguinte, olha, quando uma nota promissória for vinculada a um cheque especial, também esta nota promissória não tem título, não é título executivo extrajudicial. Não é título executivo extrajudicial. E aí me disse outra coisa diferente da primeira, né? A primeira é que os contratos de cheque especial não são título executivo. A segunda é que os contratos, que as notas promissórias que forem vinculados a contratos de cheque especial também não são título executivo. Aí o que passou a fazer o banco? Quando você entrava em débito do cheque especial, o gerente começou a te chamar. Aí dizia, venha Pedro, vem aqui. Ó Pedro, tá aqui o seu extrato, você está me devendo 15 mil, né? Eu vou cortar o seu extrato, a não ser que você assine comigo aqui uma confissão de dívida. Pronto. Aí Pedro ia lá e assinava uma confissão de dívida. Dizia, tá, eu concordo com esse valor de 15 mil reais, 388, 15.388 reais e 22 centavos que você está dizendo que eu devo. E ele botava 2 testemunhas para assinar e os bancos começaram a executar. Aí alguém foi lá e disse, não, mas a confissão de dívida oriunda de cheque especial também não é título executivo. O STJ virou e disse, nananina não. Nananina não. As confissões de dívida, mesmo que oriundas de cheque especial, elas são título executivo. E aí, isso parece ser contraditório com os outros 2 verbetes sumular. Mas não é. Por que o que é que não é? Porque o precedente não é esse. Não é nenhum desses 3. Qual era o precedente nestes casos concretos? Ele dizia o seguinte, olha, numa conta corrente, num cheque, numa execução de um contrato de conta corrente, num cheque especial, a realização do quantum de beato, ou seja, do valor devido, o cálculo do valor devido, ele é feito unilateralmente pelo banco. É o banco que é o possuidor do extrato, né, e dos lançamentos a crédito e a débito, com a imposição das combinações contratuais, legais, e que chega a um valor que ele estabelece como banco como sendo o valor devido. E isso não é aceito em nenhum título extrajudicial. Porque o que diferencia, muitas coisas diferenciam, mas um elemento central que diferencia o título judicial do extrajudicial é que o judicial, o Estado juiz lhe impõe o valor devido. E nos títulos extrajudiciais, é o devedor que concorda com o valor devido. Quando eu passo um cheque, eu estou dizendo que eu devo. Quando eu passo uma nota promissória, eu estou dizendo que eu devo. Quando eu aceito uma duplicata, eu estou dizendo que eu devo. Quando eu assino uma confissão de dívida, eu estou dizendo que eu devo. E aí este valor, e é isso que diz o precedente, ou seja, quando é um contrato de cheque especial em que eu não tenho a liquidez, a certeza, que eu não tenho a liquidez do quantum de beato, eu não posso impor uma execução, já que o devedor não pôde contestar aquele valor e não concordou com aquele valor. Quando eu emito a nota promissória que é pró-solvendo, é aquela que vem com o valor em branco, e o valor é preenchido no momento do débito, se oriundo de um cheque especial, que é o próprio credor quem preencheu, eu não estou concordando com o valor. Então isso não tem eficácia de título executivo. Agora, se o gerente lhe chamou e você concordou com o valor,
você, devedor, participou e concedeu liquidez ao quanto debeado. Então, aí, Pedro, é que você percebe aonde está a deficiência ou as dificuldades que os verbetes sumulares têm. E não é só os verbetes sumulares. Isso inclusive, o professor Lênio Streck contribuiu muito nessa parte de precedentes, porque ele foi das pessoas a fazer as críticas mais amplas, a ponto de conseguir incluir o parágrafo 2º do artigo 926, que eu vou exibir para vocês aqui. Né? Isso daqui foi uma contribuição relevantíssima de Lênio. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Que conseguiu incluir esse parágrafo que pode parecer singelo, mas é muito útil e muito importante na tentativa de formação do nosso sistema de precedentes. E aí ele foi lá e disse, olha, ao editar os enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. Para que eu consiga fazer o quê? Olha, eu estou dentro de uma situação que é uma realidade. Nós somos uma tradição jurídica de civil law e, como tal, nós gostamos destas fórmulas pré-estabelecidas na legislação. Então, pelo menos ao fazer isso, se preocupe com os fatos, com as circunstâncias fáticas, para que eu possa, pelo menos, ter enunciados de súmula que mais se aproximem dos precedentes, ou que mais se aproximem da ratio decidendi dos precedentes. E aí, Pedro, a vida é como ela é, né? Não é como a gente quer. Né? A despeito de tudo o que eu defendi na importância de você tratar dos precedentes, observe que essa preocupação, ela também está lá, no 489, no parágrafo 1º do 489. Também uma contribuição importante de Lênio. Em que se pede aqui, 429 na parte sentença. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória ou sentença ou acórdão, que se limitar à indicação de um texto normativo, né? Não enfrentar todos os argumentos deduzidos do processo e aqui, o 5 e o 6, que são diretamente relacionados a precedente. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar os seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Ou seja, o juiz não deve aplicar um precedente ou um enunciado de súmula ou a jurisprudência, que é algo também diferente de precedente, né? Sem que demonstre que as circunstâncias fáticas que geraram aquele precedente estão ali, justificam, que não é o caso de distinguishing, ao contrário, que é o caso de aplicação de precedente. Da mesma forma, ele não tem o direito de deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado, que são coisas diferentes, sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento ou a superação do seu entendimento. Então, ou seja, ele primeiro, o que é que determina o CPC? Primeiro, ele deve identificar a ratio decidente do precedente e proceder à sua aplicação ao caso concreto. E, se for o caso, aplicar. Se não for o caso, não aplicar. É isso que deve fazer. Se vocês quiserem, sob precedentes,
eu posso aqui. O livro de Fred 2 é um bom resumo. Sobre o tema, tá? Mas esse livro de Rogério Cruz e Tucci é um dos primeiros que trata de precedente de forma adequada, precedente judicial como fonte do direito. É bem bacana. O melhor deles, que eu acho, que eu mais gosto, assim, foi o que Precedente Obrigatório de Marinoni, muito bom. Francisco Rossi, Teoria dos Precedentes, muito bom também. E o de Bustamante, tá aqui. Esse é uma obra-prima. Thomas Rosa Bustamante, tá bom? Teoria do Precedente Judicial. São alguns livros que são livros referência, né, sobre precedentes. E também já indiquei comentários ao CPC da Forense, que é o que eu estou lendo agora, inclusive. Tá? Comentário ao CPC da Forense. Então isso é um mundo, cara. Isso é um mundo, não tem saída. Esse é um mundo. O certo era se a gente pudesse ter, poderíamos ter um curso só de precedentes. A gente poderia ter um curso só de precedentes, mas não dá. A vida é como eu estava dizendo, a vida é como ela é. E aí o que eu queria dizer, Pedro, na vida é como ela é? A despeito de tudo que eu falei, a gente está caminhando para tratar no nosso sistema os precedentes como não precedentes clássicos. O que hoje é o precedente, os mais importantes do nosso ordenamento jurídico, eles são o oposto do que eu disse que são. Ou pelo menos o oposto do que eu defendo que deveria ser. O oposto. Absolutamente o oposto. Ponto. Porque o precedente vem para o direito brasileiro com a súmula vinculante. Ou melhor, o estudo do precedente passa a ser mais relevante no direito brasileiro a partir das discussões que demandaram a súmula vinculante, que vem com a emenda constitucional 45 de 2004. É quando, a partir daí, você tem um influxo muito maior do estudo de teoria de precedentes. Muito maior do que teoria de precedentes. E a gente é desse jeito. Tanto que se você for, por exemplo, trabalhar como é que estão organizados os precedentes hoje, né? Basicamente em verbetes. Ou verbetes sumulares, que perderam muito da importância. De lá para cá, desde que eu escrevi para cá, os enunciados de súmula perderam muita importância. Muita importância. Então, mas o que é que ganhou muita importância? Os temas do STJ e os temas do Supremo Tribunal Federal, que nada mais são do que verbetes sumulares. Ou melhor, do que nada mais são do que uma tentativa de fazer, mediante a linguagem do civil law, de dispositivos normativos, algo que era para ser a partir, né, dos precedentes obrigatórios. Então, quando você vem aqui, em jurisprudência, vocês estão enxergando aí, né? Estou vendo que está. Né? E você pega, por exemplo, repetitivos e a ser organizados por assunto. Está aqui. Repetitivos e a ser organizados por assunto. Tá? Ele pega aqui e você tem mais de mil temas do STJ, né? Que é a fonte mais importante nossa de precedente. Então, no Brasil, não adianta eu querer ou eu achar que é melhor, pouco importa, e eu continuo doutrinariamente defendendo o que eu defendi no texto, mas eu não estou aqui para fazer apologia do que eu penso, eu estou aqui para preparar vocês para a vida jurídica e chamar vocês à reflexão. Então, chamei vocês à reflexão, agora chamando vocês à realidade. Na realidade, é que tudo que você quiser saber, você vai ter uma redução a partir destes teminhas aqui. Tema repetitivo 47, inaplicabilidade da presunção de veracidade em relação a cautelar de exibição de documentos ou coisas. Aí você vai vir para cá, aqui é o julgamento, tá certo? Aqui é o julgamento e, cadê? Acórdão informativo de jurisprudência, tema repetitivo 47. Então, todo o julgamento vai ser resumido a esta tese firmada aqui,
esta tese firmada. A presunção de veracidade contida no artigo 359 do Código de Processo Civil, de antecipo, que é o de 73, você tem que fazer a correção para o de 2015, não se aplica às ações cautelares de exibição de documento. Isso daqui, pessoal, que está em duas linhas, é uma tentativa de sistematizar, este acórdão, vamos lá, este acórdão aqui, que possui cadê? Eu acho que ele fez o download. Espera aí, deixa eu ver se ele fez o download. Não está aqui ainda. Não, eu estou aqui. Nesse aqui. Aqui. Cadê, amigo? Ah, é porque eu estou aqui, ó. Pronto. Aqui é o acórdão, está faltando o voto. Cadê o relatório e voto? Duas páginas para o acórdão. Pronto. E... cadê o acórdão? Pronto. 8 páginas. Você tem... aqui, ó. Você tem tudo isso em termos de argumentação jurídica. Tudo isso. Outros precedentes. Referência à doutrina, referência à legislação, referência à doutrina, Eduardo Ribeiro, referência à legislação, aqui, nós estamos, ele interpretou a legislação, trouxe a doutrina, trouxe outros precedentes, né? E resumiu isso em uma ementa que vocês vão estudar, é importante, vão estudar agora sobre, em ordem dos processos, a importância da ementa, ainda mais no nosso sistema. E pegou tudo isso, cara, e botou em 2 linhas. Por melhor que seja a capacidade de síntese, de completude de síntese, você há de convir que resumir 10 páginas em 2 linhas há uma perda argumentativa. Há, em algum sentido, uma perda de sentido jurídico. E obviamente que você não é... Isso daqui é uma tentativa de representação da raciocínio. Mas é o que nós temos, cara. É o que nós temos. Com todas as dificuldades, é isso que a gente tem. A gente tem tido um processo de empobrecimento do discurso jurídico como um todo. Nós temos tido um empobrecimento do estudo do direito. Nosso estudo do direito está empobrecendo mesmo. A gente hoje vive à base de resumos, a gente hoje vive à base de videoaulas do YouTube, por mais legal que seja, assim, as pessoas hoje, ninguém vai pegar um Ponte de Miranda para ler, sabe? Ninguém vai pegar aqui 6, 7, 8 livros, não se pega mais 6, 7, 8 livros para poder estudar precedentes, um artigozinho de 30 páginas foi o que deu para ler essa semana, e isso está acontecendo. Assim, é o mundo que a gente está caminhando, é o mundo de vocês. Se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim, cara, também não sei. Eu acho que essa questão do empobrecimento está muito ligada também à perspectiva mercadológica do direito, né? Eu não sei se tem muito a ver com a perspectiva. O que é que você chama, Márcio, de perspectiva mercadológica do direito? O que é que você quer dizer com isso? Me traduza de coração livre. Não estou lhe julgando. Não, aqui, na minha sala, eu não permito que ninguém julgue ninguém. Tá certo? Quem quiser julgar, faça concurso para juiz. Aqui a gente vai construir no debate de ideias, na discordância. Essencialmente na discordância. Eu acho que a questão de qualquer causa, de ganhar as causas em função do retorno. Do retorno financeiro? Eu não vejo isso. Eu vou dar um exemplo pessoal, né? Uma entrevista que eu fiz
entrevista eu fui sincero, né? Eu disse que era do lado oposto. E a advogada que entrevistou, ela pegou isso, né, e falou assim, não entendi, você acha que o direito é instrumento de justiça social? Né? E aí eu respondi de forma contundente, com certeza. Enfim, terminou a entrevista, quando eu saí, né, do escritório, aí eu pude escutar, infelizmente, eles fazendo meio que chacota da minha perspectiva do direito como justiça social e reafirmando que aquele escritório era business. Então, assim, eu não consigo pensar um direito, digamos que, um direito comprometido com o saber nessa perspectiva do business, entendeu? Acho que é por esse viés que eu queria... Entendi. É uma visão, a sua concepção, a sua visão de mundo que tem que ser respeitada. Mas entenda, assim, do ponto de vista filosófico, isso é uma questão um pouco mais ampla, um pouco mais profunda. Por exemplo, Calmon, deixa eu achar aqui. Você precisa ler esse livro de Calmon. Direito, Processo, Poder e Justiça. Julgando os que nos julgam. Lê esse livro. Esse livro é um clássico. Você não vai achar ele para comprar mais, tá certo? Mas esse livro é um clássico. Nesse livro daqui, Calmon faz uma reflexão muito grande sobre qual é a função do direito. E Calmon era um cara socialista. Socialista de verdade, não é esse socialista de BMW, não. Ele andava de Paraty, cobrava barato no parecer dele, não cobrava para dar aula, achava uma vergonha o salário que ele tinha do Ministério Público, aposentado, ele achava que aquilo não pode era vergonha. Mas ele defendia que o papel do direito não é fazer realização social. E vou dizer a você por que ele... E eu concordo com ele. E eu, o oposto, viu? Eu não sou socialista. Eu acredito na economia de mercado como única forma de melhoramento das relações sociais. Não quero entrar nessa discussão, porque é uma discussão muito mais profunda, mas eu só digo o seguinte, eu não conheço um país que tenha IDH alto. Estou falando de IDH, não é de acúmulo de capital, mas índice de desenvolvimento humano alto, em que as pessoas da sociedade em geral tenham boa condição de vida, que não seja um país de economia liberal de direita há muito tempo com democracia. Não tem um país que não seja, que tenha IDH alto que não seja. Mas eu não quero entrar nisso. Mas Calmon, que era socialista, eu não sou, Calmon que era socialista, ele dizia o seguinte, como é que eu posso atribuir a um juiz numa democracia que não participou e não participa das lutas para definição daquilo que é socialmente relevante para uma sociedade num determinado momento de espaço e tempo, para que ele venha promover a pauta política. Porque na visão de Calmon, a pauta política é uma pauta da sociedade, é uma pauta dos movimentos sociais, é uma pauta dos movimentos econômicos, é uma pauta de discussão do proletariado com a burguesia, é uma pauta de discussão dos intermeios econômicos, se eu acho que eu tenho que ter lucro, se eu acho que eu tenho que ter menos lucro, se eu acho que eu tenho que ter maior regulamentação de mercado, se eu acho que eu tenho que ter menor regulamentação de mercado. Tudo isso é uma pauta que a gente tem, ou que deveria estar, no Congresso acima de tudo. No Congresso acima de tudo. Não é no Executivo e não é no Legislativo. Era para... Agora, você tem tido um movimento histórico e já há alguns anos de enfraquecimento da qualidade do debate legislativo. Isso é um problema que não é só do Brasil. Mas imagine, assim, eu vou te dizer, Márcio, sabe qual é a grande diferença? E aí, isso que eu estou te falando não é... Eu estou te falando a partir da obra de Calmon, do pensamento de Calmon. Calmon fala muito disso. Assim, não só Calmon, mas os clássicos todos em geral falam isso. Você sabe qual é a diferença do ato de poder do juiz para o ato de poder do legislador, do presidente da República? Eu posso simplesmente, se houver um decreto
mais um de diversos outros decretos ou atos do presidente Bolsonaro absurdos, como muitos que eles têm feito, eu posso simplesmente virar para ele e dizer assim, amigo, eu não vou cumprir, porque essa sua determinação, né? Ele, por exemplo, resolver que quem for de candomblé não pode dar aula e eu gosto do candomblé, eu vou virar para ele e vou dizer assim, meu amigo, eu não vou cumprir, porque isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional. E sabe o que o presidente Bolsonaro, na democracia, pode fazer? Pode chamar o novo chefe da AGU e dizer, processa aquele professor maluco, aquele professorzinho irresponsável lá da UFBA. É o máximo que ele pode fazer numa democracia. Numa democracia. Se eu virar e chegar ao presidente do Congresso, ele baixa uma lei regulamentando a atividade de professor e diz que professor não pode mais criticar o executivo e o legislativo, numa democracia. Ou alguma outra situação absurda. Eu vou virar para ele e vou dizer assim, olha, eu não vou cumprir sua lei. Não vou cumprir porque a lei é flagrantemente inconstitucional. Sabe o que é que o presidente do Congresso Nacional pode fazer? Nada. Chamar a AGU e entrar na justiça. Mas em compensação, Márcio, o juiz de Xorroxó, acabou de passar no concurso, tem 3 anos de formato, só ficou estudando, ficou amarelo, ficou ameba, coitado, porque para passar no concurso de juiz o cara não consegue sair nem para tomar um sol, tem que estudar o tempo todo. O cara virou uma ameba, não tem experiência de vida, não entendeu as dificuldades, e o cara vai para o interior e é rei. E esse cara, esse juiz de Xorroxó, tem o poder que o presidente da República, seja ele quem for, numa democracia não tem. Porque a decisão judicial, ela tem uma aplicação autoritativa, coativa. Você, se quiser, recorra. Mas se o juiz der uma sentença nula e lhe prender, e mandar lhe prender, você vai preso. Você vai preso. E o presidente da República e o ministro do Exército não pode lhe determinar cumprimento de pena, pode lhe prender em flagrante, como pode qualquer um. Então, quando você passa e pensa nessa perspectiva, e aí eu estou indo, né, não estou indo na profundidade que talvez o tema mereça, mas descendo um pouquinho, é a preocupação, é o medo. Esse é o medo que dá quando você permite ao judiciário que promova a pauta de costumes, que promova a pauta de liberdade social, que promova a pauta de justiça. Porque, por acaso, a gente está vivendo com um Supremo que é progressista. Mas se você, por exemplo, acredita que é papel do judiciário, do direito, é papel do direito promover justiça social, você está arriscado até que aceitar que justiça social seja aquilo que o direito diz que é. E o que é o direito diz que é? Em última análise, eu vou ser simplista de uma teoria americana chamada de realismo jurídico, é aquilo que o Supremo diz que é. E se Bolsonaro se reeleger, Márcio, e nomear mais 4 ministros, o que a nossa Constituição diz é o oposto do que a Constituição diz hoje. E se você deu ao Supremo a prerrogativa de ter esta função social, você vai estar sujeito àquilo que seja o Supremo na época. Eu já vi Supremos piores e já vi Supremos melhores. Então, o que é que Calmon, né, ele vira e diz assim, olha, a gente não pode abrir mão da pauta política. Justiça social é pauta política. Interpretação do direito a partir de valores sociais é diferente. Você interpretar o direito a partir dos valores sociais da sua época é uma coisa. Mas dar ao direito a função de fazer justiça social, você vai sofrer, porque você vai estar na dependência de uma construção de alguém que não tenha legitimidade democrática, tenha legitimidade constitucional,
tem a legitimidade técnica, mas não tem a legitimidade democrática, né, como é que eu digo? Porque realmente acho que o ativismo judicial é muito perigoso. Porque o ativismo não é só para o bem. Quando a gente concorda com a decisão, é uma maravilha. Mas quando a gente discorda da decisão, é um absurdo. Né? Essa decisão é um absurdo. E aí eu acho que assim, e nisso eu concordo com o Calmon. Eu não estou dizendo a você que o juiz, na aplicação do direito, não deva levar em consideração os valores sociais de uma época. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que, assim, o papel do direito, nesse eu concordo com o Calmon, é intermediar, né, as discussões e os debates que acontecem entre o social, o político e o econômico. Porque são nestas pontas que estão as escolhas de uma sociedade. E o direito, ele vai pegar estas escolhas que não são dele e usá-las, né, na aplicação do direito. Mas, assim, eu sei que um tema é grande, você deve estar querendo também falar, se contrapor aí horrores, e se quiser falar um pouquinho, fique à vontade. Eu só vou lhe pedir pra gente, eu já falei demais, já pedindo desculpas. Não, eu também na verdade, assim, continua sendo aula, mas não tem nada a ver. Esses últimos 10, 15 minutos, espero que tenha tido valia para vocês, mas assim, não está muito. Mas se você quiser, tem o direito. Eu sou um bom ouvinte também, não sou só um bom falante, não. Diga, José. Tá baixo, José. Eu estou ouvindo muito mal. Você consegue falar mais próximo ou do microfone mais alto? Pode falar. Eu queria, na verdade, ouvir uma opinião sua sobre essa questão da ordem de precedentes. Porque, por exemplo, quando o artigo 489 do CPC, o parágrafo 1º do 4, fala que os jogadores não podem simplesmente citar o enunciado sem identificar, né, as causas sem 5. Identificar os fundamentos determinantes. Vamos lá. Aí eu vou voltar para essa discussão que a gente estava tendo com o Márcio, que vai me ajudar a lhe dar a resposta que você quer, José. O que a lei quer é muito claro. É o que você falou. Você está certo. Ponto. Mas você já ouviu falar em uma coisa chamada jurisprudência defensiva? A jurisprudência defensiva Eu falo na próxima aula, né, no vídeo. Eu estava quase acabando já de assistir. Falo, na aula de ordem dos processos falo. Assim, a jurisprudência defensiva, José, é quando o tribunal se une para resolver as coisas à brasileira. O que é uma solução à brasileira? É aquela solução que não resolve o problema, que eu chamo assim. A solução à brasileira que não resolve o problema. A gente tem no Brasil muitos recursos, os tribunais estão assoberbados de recursos, isso é verdade. Isso é verdade. Forma de resolver isso em qualquer país. Vamos dar um jeito de julgar os recursos. Bom, qual é a solução brasileira? Não, vamos arrumar um precedente para não subir o recurso, para que você não possa recorrer, né? Para que eu inadmita o seu recurso e promova uma decisão de inadmissibilidade. Ao invés de eu julgar o mérito, é muito mais fácil dizer, eu não julgo, senhor. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Porque apesar do que está escrito aqui, se você achar uma decisão do STJ, aplicando o que está aqui, eu lhe pago uma garrafa de uísque, 12 anos. Você gosta de beber uísque?
Pronto, ele paga uma garrafa de vinho de 12 anos. Sabe o que o STJ diz? O STJ diz o oposto do que está aqui. Ele diz o oposto do que está aqui. Diz que basta que o juiz apresente os fundamentos pelos quais ele entende que é aplicável ao caso concreto. Diz o oposto. E você vai fazer o quê quando o STJ diz isso? E não é a única vez, não. Ó, todo esse parágrafo primeiro aqui, ó, que vocês estão vendo, todo ele foi feito para tentar fazer o STJ cumprir um princípio constitucional do dever de fundamentação. Está lá na Constituição, desde 88, que toda decisão do Poder Judiciário deve ser pública e fundamentada. Precisa eu dizer isso daqui? Olha que negócio absurdo. Eu preciso dizer que eu não posso fundamentar uma decisão com motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão? Isso daqui vai contra 90% das decisões liminares. Tem alguém aí que é estagiário? Levante a mão aí. Estagiário judicial. Pronto. Israel, Márcio, Railana, Pedro Henrique. Vocês já viram alguma... Desculpa, eu sou do MPT, do Ministério Público do Trabalho, né? Eu não sou do Judicial, não. Tipo, do Tribunal, se quiser, né? Eu quero que seja ou de escritório de advocacia em qualquer seara ou auxiliar da Justiça. Eu quero que vocês que estão aí, Eugênia, José levantou, quando você pega uma decisão liminar, 99% delas está escrito o seguinte: presentes os requisitos do periculo in more do fumus boni iure, por isso defiro. Ou então, quando ele vai indeferir, considerando que não estão provados os requisitos de periculo in more, não foi demonstrado o risco de demora ineficaz do provimento judicial. É uma decisão só para todas as decisões. É mentira minha, pessoal? Estão confirmando aí. A grande maioria é isso aí, né? E aí, mas está aqui, ó. Isso aqui foi feito, ó. Isso aqui que está aqui foi feito para evitar isso. Sabe quantas decisões o STJ anulou antes do CPC de 2015 e depois do CPC de 2015? Zero. Eu desconheço liminar cassada por ausência de fundamentação. Pode ser por outro motivo, mas assim, é nula por ausência de fundamentação, devolva para proferir outra, eu não conheço. E aí você faz o quê, José? Senta e chora, cara. Senta e chora. Vamos pelo menos formando vocês, para quem sabe vocês, né, possam, né, chegar lá. Diga, Pedro. Professor, eu vejo que parece ser uma fuga do STJ quando eles aplicam a súmula 7, o enunciado que súmula número 7, né? Porque eles muitas vezes impedem a análise do caso, alegando que vai fazer reexame de mérito e não pode isso. Então, acho que é uma reexame de matéria de fato. Reexame de matéria de fato. A súmula 7 impede o reexame da matéria de fato. Pois é. É isso mesmo. Não é só a 7, não. É a 7, é a 9, 354. Tem uma pleiade de súmulas, de enunciados de súmula, que são feitas para impedir o acesso de recurso ao STJ. Isso tem, em algum sentido, em alguma lógica jurídica, tem um sentido? Tem. Que a gente vai tratar mais adiante, quando a gente tratar de recurso especial extraordinário, que é uma coisa que vocês já precisam também ir internalizando, porque as pessoas têm muita, digamos assim, muita raiva do STJ e do STF. Assim, eu tenho raiva quando ela não faz o papel dela, quando ela não cumpre a vontade do legislador e da comunidade como um todo para poder tentar reduzir o enorme trabalho que ele tem. Mas assim, que o STJ não é instância de revisão, não é. Não é. Não é como o Tribunal de Justiça em que eu vou buscar a correção da injustiça. O papel do STJ não é corrigir a injustiça de uma decisão. O papel do STJ é uniformizar o entendimento da legislação infraconstitucional. Mas quando ela não aplica, né, um dever de fundamentação, que é um dos pilares mais importantes do Poder Judiciário, porque, cara, veja só,
você não vota no juiz e você não tira o juiz. O cara é inamovível. O cara é vitalício. O cara é mais do que estável, ele é vitalício. O cara tem irredutibilidade de vencimentos. A única coisa que esse cara tem para enrolar a gente é que fundamentar. Aí quando você pega o STJ e diz, ele também não precisa fundamentar. Aí você fala, aí eu digo assim, Márcio, é torcer para que o cara seja do bem, velho. Porque se o cara for do mal, a gente tá mal arrumado. A gente tá mal arrumado, porque o STJ vai dizer que tem valor. Mas eu quero... Luana, a sua, como é o nome da outra que que falou da questão número 8? Eu quero ver a resposta de vocês da questão número 8. O meu, professor, eu mandei com 2 e-mails. Um foi luana.gama@ufba. Esquece e-mail, não vou ler e-mail O nenhum. outro, não, eu tô falando pelo e-mail, porque teve uma confusão com o negócio de e-mail. Eu tinha me cadastrado no Plasma. Eu sei, eu lhe respondi. Aqui é luana.gama@ufba. Deixa eu ver a sua resposta. Vamos lá. Você tá com ela aberta aí? Vou abrir aqui, peraí. Abri. Pronto. Eu quero que você faça o favor de ler a sua resposta aí. Lê aqui. Quer que eu leia a pergunta? A pergunta e a resposta. Pronto. Após fazer a leitura do acórdão anexado à descrição da atividade, indique e descreva as 2 normas jurídicas existentes na referida decisão judicial. 1. A norma jurídica de caráter individual que decide o caso concreto. 2. A norma jurídica de caráter geral extraída da decisão ratio decidente do precedente. A norma jurídica, aí minha resposta. A norma jurídica de caráter individual é aquela que decidiu o caso concreto do presente recurso extraordinário e foi baseada na análise da matéria de direito prevista no artigo 97 da Constituição, tendo decidido o STF pela violação do princípio da reserva de plenário, haja vista que o STJ, ao invocar o precedente da seção do recurso especial 327043 e não do órgão especial para afastar os artigos 3 e 4 da Lei Complementar 118 de 2005, com base no princípio constitucional da segurança jurídica, direito adquirido e coisa julgada, violou o dispositivo constitucional. Discute-se no caso concreto se haveria ou não uma declaração de inconstitucionalidade por parte do STJ. E se sim, se houve uma violação do artigo 97. Deixa eu te falar, isso aqui não está na sua resposta daqui, não. Não tá? Não. Aqui, não é você, luana.gama? É. Aqui, ó. luana.gama@ufba. Não é isso? Não tá essa resposta? Não, a sua resposta está bem mais simples aqui. A norma jurídica de caráter individual, o STJ se equivocou, no caso concreto, a não submeter o exame incidental de constitucionalidade, o artigo 4º, segunda parte da Lei Complementar 118 de 2015, nos termos do artigo 97 da Constituição. Norma de caráter geral viola a reserva do plenário, artigo 97 da Constituição. Eu não botei essa resposta não. Consciência. Está aqui com o sua. Ah, não, está aqui como de Pedro Henrique. Esse aqui é Pedro Henrique. Espera aí. Luana Gama. Deixa eu ver. Espera aí. Vitor. Cadê? Deve ser anterior, então. Espera aí. Não, eu não tô... Luana.gama. Não, eu sei. Tô vendo aqui. O seu e-mail eu tô vendo, eu só não tô conseguindo achar a sua resposta aqui. Luana Gama Mota. Agora sim, Luana, eu achei a sua resposta. Não, mas tá no e-mail da UFBA porque eu mandei 2 respostas. Uma foi no e-mail do Gmail e outra foi no e-mail da UFBA, mas se bem que são iguais. Aí eu botei, segue trecho do voto do STF. Portanto, é invocar precedente de sessão, não do órgão especial para decidir sobre a inaplicabilidade da norma ordinária federal com base em disposição constitucional. Entendo que o acórdão recorrido deixou de observar a necessária reserva de plenário nos termos do artigo 97, sob
Lei Complementar 118 de 2005, todos os processos pendentes reclamavam, pois, a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que parcial. Essa regra, que é a ratio decidendi, serviu como paradigma para resolver esse caso concreto, culminando no provimento do recurso extraordinário interposto pela União, posto que, se houve a decisão de uma declaração de inconstitucionalidade pelo STJ, ainda que inconstitucional e não foi submetida ao órgão especial, violou o dispositivo do artigo 97. Eu entendi assim, professor, que a regra individual é aquela que vai decidir o caso concreto, né? E eles se basearam mais na análise do artigo 97, se haveria ou não uma violação dessa cláusula de reserva de plenário. A regra geral, que é a ratio decidendi, que eles extraíram do precedente, é aquela fundamentação que eles tiraram desses dois precedentes, dos recursos 240 e 544, e que serviu de base para dizer que a norma de fato era inconstitucional, ou que de fato haveria uma declaração de inconstitucionalidade, ainda que parcial, já que eles alegaram a questão da violação da segurança jurídica e do direito adquirido e da coisa julgada, que seriam princípios constitucionais. Não sei se está certo. Vamos lá. Você identificou muito bem a ratio decidendi. E foi de uma riqueza. Vocês perceberam a riqueza da identificação da ratio decidendi pela inaplicabilidade, né, do princípio da reserva de plenário? É porque, no caso concreto, o recurso extraordinário ele terminou por invalidar a decisão que justamente porque o tribunal tinha dado uma burla, um bypass, um nó, um drible no princípio da reserva do plenário. No princípio da reserva do plenário. Né? E vocês viram como o Luana tratou bem. Você errou quanto à norma individual. Você errou quanto à norma individual. Porque qual é a norma individual? Né? É a não aplicação, é o indeferimento do pedido de natureza tributária, porque tem que se promover a aplicação daquela norma, né? da norma da lei complementar. Então, não tem nada a ver com o artigo 97. O artigo 97 é o motivo pelo qual eu não... Pronto. Pelo motivo pelo qual eu neguei. Ou motivo pelo qual eu cacei. Ali está a ratio decidendi. Aí eu vou perguntar para você. Israel, pode falar, Israel. Ô, professor, como eu fui fazer, eu tinha entendido que a norma jurídica individual seria dar provimento para que seja devolvido logo para a porque seria o que foi que o juiz decidiu para se fazer ali. E a área fica assim como ela também, eu disse que era invocar o presidente da sessão e não do órgão especial. Né? Então seria a norma geral que eu entendi, que eu não conhecia esse princípio, foi o dever de observar a decisão do órgão especial ao invés da sessão. É isso, vamos lá. Esse daí são os fundamentos pelo qual o tribunal mandou o quê? Do provimento ao recurso para que a matéria seja devolvida ao órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça para que seja observado o artigo 97. Ou seja, na prática, qual é a norma individual? Ele cassou a decisão do STJ. Deu provimento, né? Ele deu provimento e cassou. Porque o que é que se aplica a João e Pedro? Vamos ver quem são as partes aqui, ó. Quem é que se aplica? O que é que se aplicou aqui? A União e a Labtec. Ó, a decisão do STJ está invalidada. Essa é a norma jurídica de caso concreto. A norma jurídica de caso concreto, individual, ela está lá no dispositivo, ó. Ela está na conclusão. É ela que diz a você, ó, pague, não pague, pague 100 mil, pague 50 mil. E nesse caso é anulo a decisão do STJ. Volte para dar outra. Essa é a norma jurídica de caso concreto. Essa é a norma jurídica de caso concreto. Então, ter dito que dar o provimento foi coisa sinônima disso aí, né? Não, dar provimento, deixa eu te falar, Israel, dar provimento é a terminologia nos recursos equivalente a julgo procedente o pedido. Lembra de pedido mediato e imediato? Pedido mediato, providência jurisdicional, pedido imediato, bem da vida. Quando o juiz vai julgar, ele julga procedente o pedido, improcedente o pedido ou procedente em parte. Quando a gente fala do provimento, é o equivalente. No recurso, eu dou o provimento. Na sentença,
eu julgo procedente o pedido. Então, dou provimento, julgo procedente. Improvejo, julgo improcedente. Então, antes de passar a palavra para Márcio, alguém conseguiu identificar com mais precisão a norma individual? Alguém que ainda esteja na sala? Mas vamos lá, Márcio, com você. Eu não entendi o final desse recurso que foi constatado que já havia sido declarada a inconstitucionalidade dessa lei no STJ. E aí eles disseram que teria que remeter ao STJ. Isso. É exatamente isso. Por quê? O que é que o STJ fez? O STJ burlou o artigo 97 da Constituição. O que é que diz o artigo 97 da Constituição, Márcio? Aquela regra do full bench, não sei se você já ouviu essa expressão, ou o princípio da reserva do plenário. O juiz de Xorroxó, ele pode sozinho declarar inconstitucional, né, em controle difuso, a lei. Então o juiz de Xorroxó, ele pode sozinho dizer que os artigos 3º e 4º da lei complementar, né, 3º e 4º da lei 118 e o 106.1 do Código Tributário Nacional é inconstitucional. O juiz de Xorroxó pode. Mas a Constituição disse que quando o tribunal for fazer isso, o tribunal tem que, lembra da primeira aula, incidentes, que eu falei de incidentes? Quando for o tribunal tem que instaurar um incidente, que é um incidente de declaração de inconstitucionalidade, afetando a matéria ao órgão maior, no caso do STJ, a Corte Especial, para que a Corte Especial é quem diga se há ou não inconstitucionalidade. Então isso acontece no STJ, todo mundo para baixo, menos o Supremo. Mas do Supremo, abaixo do Supremo, o que é que significa? Todas as vezes que uma das causas de pedido de um recurso for a inconstitucionalidade de uma norma, qualquer órgão do tribunal pode declarar a constitucionalidade. Se for para afastar o argumento da constitucionalidade, a Câmara Cível que está julgando a apelação, ou a turma do STJ que está julgando o recurso especial, ele pode ir lá e dizer assim, não, eu afasto esse argumento, porque reconheço a constitucionalidade da norma. Qualquer um pode. Ponto. Mas a Constituição diz que se o tribunal quiser reconhecer a inconstitucionalidade, ele tem que parar o processo e eu passo a ter uma decisão no tribunal subjetivamente complexa. Subjetivamente complexa. Passa a ser dois órgãos diferentes do tribunal, que vão promover o julgamento da causa. Então, no Tribunal de Justiça, eu paro o julgamento da apelação, o relator vai lá e diz, olha, eu acho que é inconstitucional, pessoal, mas a gente aqui não pode julgar inconstitucional. Não pode julgar inconstitucional. Então, eu paro isso aqui, instauro o incidente de declaração de inconstitucionalidade, que está regrado lá no CPC, vai, no caso do Tribunal de Justiça, ao pleno do Tribunal de Justiça, no caso do STJ, a Corte Especial do STJ, e aí o Tribunal de Justiça vai decidir somente esse ponto. Ele não vai julgar as outras questões. Ele não vai julgar nenhum outro. Ele só vai lá e diz assim, olha, é inconstitucional. Ou reafirma a constitucionalidade. Tá? E aí quando ele diz é inconstitucional, volta para a Câmara Cível no Tribunal de Justiça, ou para a turma no âmbito do STJ, e a turma ou a Câmara vai julgar os outros pontos, as outras questões atinentes àquele recurso. É isso que diz o princípio da reserva do plenário. Entendeu? Que Luana expôs bem. Né? Explicou, ou seja, assim, que para que eu possa declarar a inconstitucionalidade, essa é a regra geral. E aí, por que isso é uma regra geral, Luana? Por que isso é uma regra geral, Márcio? Por que isso é uma regra geral, José? Porque isso se aplica a qualquer caso. Em qualquer caso que qualquer tribunal finja que está aplicando o artigo 97,
e não aplique de fato, não instaure o incidente, afete a sua corte maior para que decida exclusivamente a questão da inconstitucionalidade, eu vou estar ofendendo o artigo 37. Seja neste caso em relação aos artigos 3º e 4º da Lei Complementar 118, seja nos casos de qualquer lei, do artigo do Código Civil, do Código de Processo Civil, de qualquer que seja a lei, em todo e qualquer caso. Agora, e nesse caso concreto, qual é a decisão desse caso concreto, pessoal? É a anulação da decisão. Então, no caso concreto, o que é que vai valer para seu Antônio e João, no caso aqui para a LUPAC e para a União, que o acordo não está anulado? Essa é a norma jurídica de caso concreto. É que anulou o acordo e mandou, devolveu para que o STJ profira outra decisão. Essa é a norma jurídica de caso concreto. Beleza? Mais uma última pergunta. Alguém aí achou algum enunciado de súmula relacionado a esse caso? Ninguém achou? Ninguém achou? Que absurdo vocês não terem. Eu acho que foi aquela parte que ele fala que da inconstitucionalidade de dizer que tem um trechinho que ele bota que acho que dizer que que a inconstitucionalidade, mesmo que seja parcial, alguma coisa do tipo, que ele cita uns trechozinhos, não seria isso não, professor? Mais uma vez aqui, a gente tratando do problema da pobreza dos enunciados de súmula como representativo. Então, Luana conseguiu nos trazer a ratio decidente melhor do que o STF, Luana. Você ganhou para o STF. E agora, um absurdo é vocês não terem identificado, porque isso é uma súmula vinculante. Súmula vinculante número 10. Consegue ler aí, Luana? Viola a cláusula de reserva de plenário, decisão de órgão fracionário do tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Ou seja, essa é o enunciado da súmula vinculante que Luana conseguiu nos trazer na resposta dela com um pouco mais de clareza. E tá aqui o nosso acórdão, ó. Ele, inclusive, foi o precedente do ministro Joaquim Barbosa, né? A partir do qual, ou seja, que chamou a edição da súmula vinculante. Tá aqui o mesmo recurso com aqui desta feita com a ementa, né? Que é o resumo estruturado. E eu não botei a ementa porque aqui ficaria muito mais fácil. E a ementa, que vocês vão estudar agora em ordem dos processos nos tribunais, já é, inclusive, uma forma de estruturação nossa do Civil Law, que já é um resumo do julgamento geral. Que já é um resumo que é muito importante. E a grande maioria das citações de jurisprudência que vocês já fizeram até hoje, que vocês fazem o que vocês leem nos seus estágios, é através da citação da ementa. Tá? É através da citação da ementa. Beleza? Galera, eu estou satisfeito por hoje. Acho que a gente foi bacana, discutimos bons temas, estamos perto do final. Mas estou à disposição de vocês, ainda temos aí 15 minutos, ou mais, se precisar estourar, a gente estoura, não tem isso comigo não, desde que vocês queiram tratar de algum tema mais relacionado à aula. Diga, José. Não, filha, eu tô dando aula, eu não posso interromper minha aula. Não, estou dando aula. Depois a gente fala. Desculpem, coisas da aula online. Vamos lá para a aula, para a sexta. José, me dá seu e-mail. Deixa eu achar aqui a sua resposta. Qual é o seu e-mail, José? Acho até, peraí, deixa eu corrigir aqui. Deixa eu dar um e-mail. Um e-mail para... Que aí já me antecipa, né, a correção, já me ajuda.
Qual é o seu e-mail, José? Filho.josé? José? Vocês estão me ouvindo? Eu tô, professor. Ô, professor, acho que ele caiu, não foi não? Não, Ele tá aí. Tá aqui, José Barbosa. Me diga seu e-mail, José, para eu pegar a sua questão e a gente discutir lá. Como? Filho.josé. Tá aqui. Tem 2, viu? Só que um você não respondeu. Eu vi a mesma resposta porque eu achei que não tinha sido enviado. Pronto, tranquilo. Qual é a decisão 6? Qual é a questão 6? É que fala da eficácia da coisa ligada. Porra! É complexo isso. É complexo. Não, a 6 não é essa não, José. A Mas- 6 é a que quase primeiro se extrai do artigo 9/2000 do CPC. Porque eu não estava contando o resumo com uma questão, entendeu? Ah, entendi. Pronto. Não, mas não se preocupe não. A que você tem dúvida é isso, né, José? Pronto, eu vou tentar sintetizar. Eu não vou nem ler a questão nem vou corrigir, tá? Mas eu vou tentar sintetizar para que vocês consigam entender. E que a nossa reflexão pretérita já ajuda a entender. Porque qual é a diferença central para que vocês possam entender? A coisa julgada, a eficácia preclusiva da coisa julgada, né? A coisa julgada que é a característica que torna imutável a situação jurídica decidida na sentença. Ela está vinculada, José, ao dispositivo. Ao dispositivo. Então, ainda que eu esteja diante de uma eficácia erga omnes, esta eficácia erga omnes não se confunde com o precedente. O precedente do Supremo Tribunal Federal, entre aspas, também é erga omnes, se aplica a todos. Mas o precedente é uma regra de natureza geral. Eu vou te dar o exemplo do livro de Fred, que é o exemplo que eu acho mais bacana para explicar essa situação. O exemplo de fato é outro, mas a argumentação é essa. Eu vou pegar uma lei que muitos de vocês devem conhecer. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal, ele declarou inconstitucional uma lei do Estado da Bahia que concedia uma pensão vitalícia a ex-governadores. Vocês lembram disso? Ter acompanhado, ter ouvido isso na imprensa? Isso tem alguns anos. É possível que vocês estivessem entrando na faculdade. Mas o que eu estou te falando é fato. Ou seja, várias constituições estaduais instituíram um direito a que ex-governadores de estado tivessem direito a receber uma pensão, uma aposentadoria, né? O direito a uma aposentadoria é equivalente aos salários de vencimentos da ativa. E a Constituição Federal não prevê isso para o presidente da República. O presidente da República tem direito a assessores, a cargo, a representação, mas me parece que não tem direito a uma pensão. E aí, o que aconteceu? Foram ingressadas com várias ADIs, várias ações diretas de inconstitucionalidade, uma para cada lei estadual. Então, quando o Supremo Tribunal Federal ele vai lá, no âmbito de uma ADI, de uma ação declaratória, de uma ação direta de inconstitucionalidade, e diz assim, olha, a lei número 1 do Tribunal de Justiça da Bahia, a lei número 1 do Tribunal de Justiça da Bahia, ela é inconstitucional. Ponto. Isso a um só tempo, isso eu terei a um só tempo, a eficácia erga omnes do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, porque a Constituição determina que assim seja, e eu terei a um só tempo um precedente. Qual é o precedente? Né? Normas estaduais não podem conceder a governadores, normas estaduais, ou seja, constituições estaduais ou leis estaduais, não podem conceder aos governadores pensão, aos ex-governadores, pensão vitalícia. Esse é o precedente. E qual é a norma jurídica de caso concreto que transita em julgado? O que é que transita em julgado? A norma jurídica de caso concreto. A inconstitucionalidade da lei estadual baiana número 1. A inconstitucionalidade da lei estadual baiana número 1. Ponto.
Aí o que eu quero dizer? Se o Estado de Minas Gerais ele vai lá e faz uma lei igual, bom, a eficácia erga omnes desta decisão do STF sobre a lei da Bahia se aplica à lei de Minas Gerais? Se aplica, José? Não se aplica. Por que não se aplica? Porque é uma outra lei. E a coisa julgada, ela se dá na norma jurídica individual. Então, o que é que a eficácia erga omnes da lei de declaração da Bahia diz? Ela está dizendo ao tribunal, à ALBA, ao governador e a imposto a todos que não pague a pensão, porque essa pensão é ilegal, essa norma, essa lei foi tirada do mundo jurídico. E a pensão do ex-governador Jacques Wagner tem que ser cassada, a pensão do ex-governador Paulo Souto tem que ser cassada. E é por isso, embora Paulo Souto, Jacques Wagner, infelizmente falecido Roberto Santos já não se aplica, né? Mas todos os outros ex-governadores perderam a sua pensão, mesmo que não tenham sido e não foram parte do processo. Porque a eficácia da coisa julgada erga omnes e retira todas. Pronto. Agora, essa eficácia se submete à coisa julgada, está vinculado ao pedido e à causa de pedir, que se refere como causa de pedir à lei estadual da Bahia, cujo pedido é retire esta norma do mundo jurídico. Ponto. Então, não é a eficácia erga omnes do julgamento desta ADI que proíbe, entre aspas, que torna antijurídico ao Estado de Minas Gerais, que também edite uma lei. É aí sim o precedente do Supremo Tribunal Federal, este sim, formado no julgamento dessa ADI, é que tem força cogente, é precedente obrigatório, que também tornará inconstitucional a norma de Minas Gerais, a norma do Acre, a norma do Tocantins, a norma do Rio de Janeiro, de São Paulo e quem quer que seja. Então você conseguiu perceber que então o precedente, que também é obrigatório, é uma coisa, mas eu vou ter que julgar, porque assim, se você aplicasse a coisa julgada, José, eu não julgaria a ADI de Minas. Eu teria que pegar a ADI de Minas e extingo a ADI sem julgamento do mérito, né, por força, né, da coisa julgada pré-existente. Por força da coisa julgada pré-existente. E não é isso que acontece. Você vai ter que julgar de novo a ação de Minas Gerais e nela, se o Supremo for coerente e aplicar o seu precedente, o Supremo vai julgar inconstitucional a lei de Minas, do Amazonas e tantas outras leis estaduais quantas atribuam pensão vitalícia ao ex-governador. Beleza? Deu para entender? Porra, que massa. Mais alguma coisa, galera? Então, falou. Relembre, semana que vem não teremos aula. José, você que é meu interlocutor, está obrigado de na segunda-feira passar um zap pro pessoal, lembrando que não tem aula síncrona na segunda, que estão todos convidados para a aula síncrona de terça-feira, 10h30 da manhã, ou para assistir depois, no YouTube, tá bom? Não esqueçam disso não. Então, dia 23/8, 18h30, não temos aula, teremos aula dia 24, 10h30. Um abraço grande, um beijo no coração de todos e até a próxima. Fui! Boa! Tchau, pessoal! Valeu, pessoal. Valeu!